Nesse vídeo nós vamos reforçar o que nós aprendemos no vídeo anterior sobre como determinar a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Está dada aí a equação da circunferência. É fácil perceber que as coordenadas do centro da circunferência são 1 e 4. Basta que você olhe para cada um dos blocos e perceba qual é o valor que você deve atribuir a x e y para que os blocos se anulem. Então aqui, se o x for 1, o bloco se anula. Aqui, se o y for 4, o bloco se anula. O que quer dizer que o centro da circunferência tem coordenadas 1 e 4. E na outra ponta do sinal de igual, sempre aparece o raio ao quadrado. Isso vem da aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, a gente percebe aqui que o raio da circunferência vale 3. Além disso, é importante ter o cuidado de escrever a equação da reta na forma geral, x mais y menos 8 igual a zero. E nós vimos no vídeo anterior que nós precisávamos calcular a distância do centro até a reta. E isso se faz com aquela ferramenta que nós já conhecemos, em que no numerador a gente vai reproduzir dentro de um módulo a equação da reta. Só que no lugar de x e y nós vamos colocar o x do ponto, cuja distância a gente quer medir, e o y do ponto, cuja distância a gente quer medir. Então no lugar de x eu vou escrever 1, no lugar de y eu vou escrever 4, e aqui vai ter o menos 8, porque o que eu estou fazendo é trazer para dentro da fórmula essa expressão aqui, ó. Essa expressão está sendo importada para dentro da fórmula aqui. Com a diferença que no lugar de x, eu estou colocando aquilo que a gente chama de x0 e y0, que são as coordenadas do centro. E o denominador será a raiz quadrada de m ao quadrado. O m e o n são aqueles coeficientes que acompanham respectivamente o x e o y. Então aqui eu vou ter 1 ao quadrado e o n também é 1. Então 1 ao quadrado. De modo que o denominador vai dar a raiz de 2. E o numerador vai dar 5 menos 8 menos 3, que modulado vai dar 3. Então agora eu preciso verificar se essa distância é maior, menor ou igual ao raio. Como o raio é 3, bom, no outro vídeo a gente viu que uma maneira prática de comparar essas duas medidas, quando uma delas tem raiz, é elevar ao quadrado. Então eu vou elevar essa distância ao quadrado. Com isso eu vou ficar com 9 sobre 2. Quando eu elevar o raio ao quadrado eu vou ficar com 9. E aqui a gente vê claramente que a distância ao quadrado é menor do que o raio ao quadrado, o que implica afirmar que a distância é menor do que o raio. Portanto, se a distância é menor do que o raio, a reta é secante. Portanto, essa reta corta a circunferência em 2 pontos. Só que agora eu vou incluir uma pergunta que eu não fiz no vídeo anterior. Além de descobrir que a posição relativa da reta e da circunferência é de uma reta secante, ou seja, a reta corta a circunferência em 2 pontos, eu agora vou querer descobrir, junto com você, quais são as coordenadas desses pontos de interseção, desses 2 pontos de interseção. E para descobrir quem são esses pontos, nós vamos lançar mão de uma ferramenta poderosa, que é o sistema de equações. Todas as vezes em que você desejar encontrar as coordenadas dos pontos de interseção de 2 curvas, basta que você pegue a expressão da primeira curva, a expressão da segunda curva, e com essas 2 expressões você crie um sistema. E foi isso que a gente fez aqui. Eu peguei as expressões da reta e da circunferência e criei um sistema. E agora a gente precisa resolver esse sistema. Eu vou resolver esse sistema por substituição. O que eu vou fazer? Eu vou trocar esse y por 8 menos x, que é uma informação que sai daqui, ó. Escrever que x mais y é igual a 8 é a mesma coisa que escrever que o y é 8 menos x. Então eu vou importar
essa informação para a primeira das equações, de modo que ela passará a ser escrita da seguinte forma: x menos 1 ao quadrado mais, agora no lugar do y eu vou escrever 8 menos x. 8 menos x menos 4 ao quadrado igual a 9. Naturalmente, eu vou poder juntar esse 8 com esse menos 4, de modo que isso vai virar 4. Então, a gente vai passar a ter x menos 1 ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado igual a 9. E nesse ponto, só me resta desenvolver esses quadrados, transformando cada um deles num trinômio. Por que um trinômio? Porque eu tenho duas coisas, x e menos 1, elevados ao quadrado. Isso vai virar uma expressão com 3 pedaços, com 3 partes, que serão x ao quadrado menos 2x mais 1. O mesmo eu vou fazer com o segundo bloco, vai virar também um trinômio. Então, quadrado do primeiro, 16, menos 2 vezes o produto entre eles, 8x, mais x ao quadrado, igual a 9. E agora eu vou enxugar a minha expressão juntando os monômios semelhantes. Por exemplo, x ao quadrado pode ser juntado com x ao quadrado, virando 2x ao quadrado. Menos 2x pode ser juntado com menos 8x, virando menos 10x. E, finalmente, o 1, o 16 e o 9 podem ser juntados. Isso vai dar 17 menos 9, isso vai dar 8, igual a 0. Perceba que agora nós caímos numa equação de segundo grau. Isso vai ser comum. Sempre que você criar um sistema com uma circunferência e uma reta, você vai cair numa equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau pode, inclusive, ser simplificada se nós dividirmos todos os componentes aí por 2. Então, dividindo 2x ao quadrado por 2, a gente passa a ter x ao quadrado. Menos 10x dividido por 2 dá menos 5x. Mais 8 dividido por 2 dá 4. E não se esqueça de que o zero também é dividido por 2 e dá 0. Agora eu vou resolver essa equação de segundo grau. Você pode resolver do jeito que você quiser, por soma e produto, de cabeça, Bhaskara, a maneira que você achar melhor. O importante é que você encontre duas soluções, que são 1 e 4. E é importante nesse momento não fazer confusão. Você não encontrou um ponto. Nesse momento nós não encontramos um ponto. Nós encontramos a abscissa de um ponto e a abscissa de outro ponto. Não esqueça que nós estamos procurando 2 pontos. Já que a reta é secante, corta a circunferência em 2 pontos, nós estamos procurando 2 pontos. E nós descobrimos a abscissa de cada um desses 2 pontos. Só que agora eu preciso dedicar um pouquinho mais de tempo para descobrir o y, ou seja, a ordenada de cada um desses pontos. E isso é fácil. Você vai resolver isso por substituição. Você vai pegar o x igual a 1 e vai substituir em qualquer uma das duas equações que compõem o seu sistema original. Naturalmente é muito mais fácil fazer isso na expressão da reta. Então, se você leva para a equação da reta x igual a 1, você descobre que o y tem que ser 7. E se você leva para a equação da reta o x igual a 4, você descobre que o y tem que ser 4. Portanto, essa reta e essa circunferência têm em comum 2 pontos. O ponto 1, 7 e o ponto 4, 4.